Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024. Eu sou Diego Amorim. Começa agora mais uma edição do Bloco de Notas aqui pelo Correio Brasiliense. Hoje nós vamos fazer anotações sobre mais um debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo, desta vez organizado pela TV Gazeta e pelo canal My News na noite deste domingo. Foi uma baixaria só, eu te conto os detalhes daqui a pouquinho. Além disso, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender a plataforma X, o ex-Twitter, aqui no Brasil. E no mundo, a descoberta de 6 reféns mortos em Gaza gera uma série de protestos e greves em Israel. Milhares de pessoas foram às ruas em Tel Aviv e em outras cidades israelenses. Isso e muito mais aqui no Bloco de Notas, que já está no ar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Você vem comigo. Muito bem, vamos começar as nossas anotações de hoje. Não esquece de deixar o seu like, o seu joinha aqui no Bloco de Notas pelo Correio Brasiliense, de compartilhar o link da edição de hoje com mais gente aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de mensagens, para que outras pessoas conheçam o nosso programa, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5 horas da tarde, com as principais notícias do dia. Hoje eu começo falando sobre uma decisão importante que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal tomou, confirmando a decisão inicialmente tomada monocraticamente pelo ministro Alexandre de Moraes de suspender a plataforma X, o antigo Twitter, do bilionário Elon Musk aqui no Brasil. O Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros e tem 2 turmas, a primeira e a segunda turma, cada uma delas com 5 ministros que tomam ali decisões também junto com o plenário, claro, quando há uma sessão do plenário. Na primeira turma, os 5 ministros votaram para manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O próprio ministro Alexandre de Moraes está nessa turma, além dele o ministro Flávio Dino, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Cristiano Zanin e o ministro Luiz Fux. Ambos votaram pela manutenção da suspensão da plataforma, que foi concretizada aí nos últimos dias, depois que o ministro Alexandre de Moraes determinou uma série de suspensão de perfis lá na plataforma social, e o Elon Musk descumpriu essas decisões, dizendo que eram decisões ilegais e classificadas por ele como censura. E aí o ministro Alexandre de Moraes ameaçou prender, inclusive, a então representante do X aqui no Brasil. Foi quando o Alexandre de Moraes encerrou as atividades do escritório da sua empresa aqui no nosso país, e aí o ministro Alexandre de Moraes voltou a ir para cima do Musk, dizendo o seguinte: olha, ou você diz quem é o representante legal da empresa aqui no Brasil, ou em 24 horas eu vou tirar o X do ar. Que foi justamente o que aconteceu aí nos últimos dias, e nós estamos sem, portanto, a plataforma X, o antigo Twitter, funcionando aqui no Brasil. Essa decisão foi referendada agora pela primeira turma por unanimidade. Segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a plataforma só volta para o ar depois que o Elon Musk quitar essas dívidas que somam 18 milhões de reais e dizer quem é o representante da empresa no Brasil. Eu recordo a você que me acompanha aqui pelo Bloco de Notas do Correio Brasiliense que o ministro Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio das contas da empresa Starlink, que também pertence ao bilionário Elon Musk, uma empresa de fornecimento de internet por satélite, e inclusive a Starlink já recorreu ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes disse que essa decisão foi tomada como forma de garantir o pagamento dessas multas aplicadas ao X, a uma outra empresa. São muitas polêmicas, muitas repercussões políticas também em torno desse assunto, uma repercussão internacional também muito grande, e fato é que não há qualquer disposição, pelo menos até aqui, de recuo de ambas as partes.
Elon Musk não vai recuar, se diz perseguido, se diz vítima de uma censura imposta e de decisões ilegais tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, inicialmente no âmbito daqueles inquéritos também bastante questionáveis que estão em vigor no Supremo Tribunal Federal. Do outro lado, o ministro Alexandre de Moraes também não dá qualquer chance para um recuo, diz que o Elon Musk não é porque ele é um bilionário que ele pode fazer o que quiser no Brasil, e que se não seguiu as determinações judiciais impostas por ele, que é preciso haver uma punição. Essa punição acabou resultando na suspensão do X. Inclusive, eu registro para você, anota aí no seu bloco de notas, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do PSB, deu uma entrevista nesta segunda-feira, foi publicada nesta segunda pelo jornal A Folha de São Paulo, em que ele disse que a democracia brasileira tem uma dívida de gratidão com Alexandre de Moraes. No próximo dia 7 de setembro, no sábado, está previsto um protesto, uma manifestação, está prevista como foco, que tem como foco o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que precisa ser apreciado pelo Senado Federal. Hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024, então um fato novo para você anotar aí no seu bloco de notas é que a decisão de manter o X fora do ar foi corroborada por demais ministros do Supremo Tribunal Federal, deixa, portanto, de ser uma decisão monocrática, como a gente costuma dizer, a decisão de um ministro apenas. Agora a gente vira a página aqui do nosso bloco de notas nesse início de semana, mais uma vez agradecendo o carinho da sua companhia. Vem comigo! Você está no bloco de notas aqui pelo Correio Brasiliense, não esquece de deixar o seu like, hein? Muita gente acompanhando o programa, ainda bem, mas muita gente também ainda sem deixar o like, sem deixar o joinha. Isso é muito simples, isso é muito rápido, não custa nada para você e para a gente faz uma diferença danada. Ajuda aqui no engajamento, ajuda a gente a lidar com o chamado algoritmo aqui do YouTube. Então é muito importante, além de você compartilhar o link do nosso programa, você deixar o seu joinha. Muito obrigado por isso. Vamos anotar sobre eleições municipais. A gente teve ontem à noite, domingo à noite, aqui em São Paulo, onde eu estou, mais um debate entre os candidatos à prefeitura da capital paulista. É organizado pela TV Gazeta em parceria com o canal My News. Foi o primeiro debate, a gente tem dito assim, aqui nos bastidores, sem o funcionamento do X, do ex-Twitter, né? A gente sabe a força de repercussão que o Twitter, assim chamado na época, tinha quando havia debates. Muita gente que nem acompanhava o debate em si, acompanhava só os cortes, só os comentários, só os lances em tempo real ali pela plataforma. Então foi uma experiência diferente com o X fora do ar, mas ainda assim bastante repercussão de ontem para hoje. Infelizmente, minha gente, uma repercussão muito negativa, porque nós tivemos um debate com muita baixaria. Aí você me diz, nossa, mas debate com baixaria, isso já não é mais uma novidade, né? Mas a coisa vem escalando, eu diria, e a gente tem visto cada vez menos propostas sendo apresentadas nesses debates, os debates realmente virando e se consolidando como espaços para lacração, para momentos para você recortar e colocar na campanha virtual dos candidatos, alguns mais do que outros, claro, exploram isso daquilo que eles julgam ser a melhor forma possível, mas muita agressividade, muito embate. A gente viu ontem aqui em São Paulo muito xingamento, muito apelido, e aí alguns logo falam, mas está parecendo quinta série, está parecendo jardim de infância. Eu diria a você que não é por aí a comparação, porque nem na quinta série, nem no jardim de infância a gente vê a infantilidade, a imaturidade, muitas vezes própria da idade das crianças, dos adolescentes, ali com bullying, que é uma coisa terrível que a gente sabe, mas a gente está falando de um monte de gente adulta que está disputando a prefeitura da mais rica, da maior cidade da América Latina, da cidade mais importante do Brasil, que tem um orçamento maior do que o de muitos estados. A gente está falando de uma cidade onde o desenvolvimento se faz presente, o progresso, a economia, a roda gira, enfim, uma indústria pujante, milhões de pessoas que moram aqui na capital paulista, e a gente assiste a essa... É uma aula de baixaria, é uma aula de como não ser, de como não fazer política, de como não fazer um debate.
o candidato José Luiz da Atena, do PSDB, quase caiu na porrada, como a gente costuma dizer informalmente, com o candidato Pablo Marçal, do PRTB, que tem todo o estilo dele, irônico, sarcástico, provocador, provocativo. Os outros vão mordendo a isca e aí tudo vira uma grande discussão sobre pessoas, personalizadas ali nas pessoas. Muita gente aplaude isso, muita gente vibra com isso, muita gente acha que é isso mesmo, né? A gente já viu alguns momentos da política, não só no Brasil e no mundo recentemente, surgirem figuras fora da política, outsiders assim chamados, né? E com isso as propostas vão ficando para lá, vão ficando muito distante desse momento de debate, que fica marcado somente por essas brigas públicas ali, com muita dificuldade dos mediadores hoje em dia conseguirem ali manter um clima razoavelmente amistoso entre os candidatos. Quem perde, alguns podem achar que ganha, né? Mas quem perde são os eleitores, quem perde somos nós, quem perde é a tal da democracia, que a gente fala tanto de democracia, né? Infelizmente a gente vai vendo a situação degringolar cada vez mais nesses debates. Inclusive eu tenho feito algumas reflexões, compartilho com você aqui no bloco de notas do Correio Brasiliense, aonde vão parar os debates, né? Até onde a gente vai. Os debates são importantes, muitas vezes só uma sabatina, só uma entrevista, só uma propaganda eleitoral obrigatória não é suficiente para os eleitores conhecerem melhor os seus candidatos e as suas propostas, mas os debates viraram isso aí, assim, muitos formatos já estão sendo testados e parece que cada vez mais o clima vai ficando mais tenso, mais acirrado e, de novo, o debate deixa de ser aquilo a que ele se propõe. Hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024, você está no bloco de notas aqui pelo Correio Brasiliense e agora a gente vira a página das nossas anotações e você vem comigo. Você está no bloco de notas aqui pelo Correio Brasiliense, eu sou Diego Amorim. De segunda a sexta-feira a gente se reúne sempre a partir das 5 horas da tarde para, com muita sobriedade, com muita moderação, embora hoje em dia isso não esteja fazendo tanto sucesso, a gente consiga junto compreender parte daquilo que é o principal do noticiário do dia. O meu compromisso com você é ser o mais didático e o mais leve possível. Para você que na correria do seu dia não teve tempo de acompanhar o noticiário, eu te ajudo aqui no bloco de notas a realmente ficar bem informado, bem informada, compreendendo o que está acontecendo na política, na economia e também no mundo. E por falar em mundo e no noticiário internacional, anota aí no seu bloco de notas que a situação em Israel deu uma agravada nas últimas horas, porque foram recuperados os corpos de 6 reféns na faixa de Gaza, e a descoberta desses 6 corpos ali nos túneis do Hamas provocou uma onda de protestos e de greve geral em Israel. Não somente na capital Tel Aviv, mas em outras cidades israelenses, milhares, milhões de pessoas foram às ruas em forma de protesto e também cobrando do primeiro-ministro israelense Netanyahu um acordo de cessar fogo. As famílias dos reféns acusam Netanyahu de ter sangue nas mãos. Inclusive, para você ter ideia, a situação se agravou tanto que, além dos protestos e das manifestações na rua, o principal aeroporto do país suspendeu viagens como parte desse protesto em meio a uma greve nacional após a grande mobilização pública pela morte desses 6 prisioneiros. Essa guerra que se arrasta já há bastante tempo entre Israel, o grupo terrorista Hamas, na faixa de Gaza, uma guerra que vai se expandindo, chega ao Líbano, esbarra no Irã, e o cessar-fogo fica no quase, em vários momentos dessa guerra até aqui, mas até agora nada de um cessar-fogo. O objetivo dos manifestantes e dos grevistas, com toda essa mobilização agora em Israel, é pressionar o governo, na figura do primeiro-ministro Netanyahu, a garantir um acordo que possa trazer os mais de 100 reféns, incluindo 35 que se acredita estarem mortos e que estão mantidos em Gaza. A boa parte desses reféns foi tomada durante aquele ataque terrorista do Hamas,
no dia 7 de outubro, quando 1.200 pessoas foram mortas e mais de 200 foram feitas prisioneiras daquela festa rave. Você deve se recordar quando toda essa nova guerra começou, infelizmente, lá na região. Vamos agora para as últimas anotações do bloco de notas desta segunda-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia e deixa o seu like aqui para mim. Muito bem, e as nossas últimas anotações dessa segunda-feira são do campo econômico. Primeiro, contar para você anotar aí no seu bloco de notas, que o Gabriel Galípolo, atual diretor do Banco Central, que foi indicado pelo presidente Lula para assumir o comando do Banco Central no lugar de Roberto Campos Neto, começa hoje no Senado Federal o seu périplo, as suas visitas aos senadores, e ele está esperando a sabatina, que ainda não foi marcada oficialmente, para a semana que vem no Senado. Todo indicado a presidente do Banco Central precisa passar por uma sabatina no Senado e ter o seu nome aprovado pela maioria dos senadores. Infelizmente, aqui no Brasil, essas sabatinas são protocolares, justamente por isso que eu estou contando para você, porque antes da sabatina, o indicado já visita os gabinetes aqui em Brasília para fazer os seus acordos, para pedir voto, para aquela coisa toda, o beijamão, como a gente costuma dizer em Brasília, e com isso, quando chega na hora da sabatina, é só uma questão protocolar. Em países mais sérios, isso não costuma acontecer não, viu? Sabatina é sabatina mesmo. O que mais? Sobre a economia, para você anotar aí no seu bloco de notas, os gastos com previdência cresceram 71 bilhões e puxaram a alta de despesas obrigatórias no orçamento de 2025. Essa informação repercutindo bastante em Brasília e no campo econômico como um todo. Além disso, de acordo com o Boletim Focus, aquele boletim que o Banco Central divulga semanalmente, com a análise e as expectativas do mercado financeiro sobre o cenário, os agentes aumentaram de 2,43 para 2,46 a estimativa para o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, neste ano de 2024. E, além disso, também no campo da economia, o governo federal fechou acordo com 98% dos servidores públicos que vinham pleiteando aí reajustes salariais desde o início desse terceiro governo Lula, e o impacto desses reajustes está estimado em 16 bilhões de reais. Com essas notícias econômicas, a gente encerra aqui mais uma edição do nosso bloco de notas, somente aqui pelo Correio Brasiliense, comigo, Diego Amorim. Amanhã, às 5 horas da tarde, eu estou de volta para juntos nós fazermos as principais anotações do dia. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. O Jornal de hoje teve os trabalhos técnicos do Rodrigo Freitas e da equipe da TV Brasília. Coragem, até amanhã. Tchau, tchau.